Olá, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus os acompanhe todos os dias. Eu gostaria de agradecer àqueles irmãos e irmãs que têm sido fiéis e têm acompanhado cada transmissão via internet desde o início da pandemia. E agradeço em especial uma senhora que eu ainda não tive o prazer de conhecê-la pessoalmente. Ela mora na cidade de Uberlândia, lá no Triângulo Mineiro. Ela é amiga, amicíssima da minha tia Glória. Ela já é vó, bisavó e até mesmo pela idade, ela está impossibilitada de participar dos cultos, onde ela é fiel na sua igreja nos últimos pelo menos 20 anos. É a Dona Romária. Dona Romária, que Deus a abençoe, juntamente com toda a sua família, a guie, a proteja, sinta-se abraçada por mim, pela minha família e por toda a Igreja Batista Independente. A propósito, eu acho que a senhora é mais fiel do que muito membro aqui da igreja. Que Deus a abençoe e que a senhora continue te servindo de exemplo, de um exemplo de fidelidade, de amor ao Senhor, de amor à obra de Deus. Amém. Bom, meus irmãos, agradeço a todos. É muito bom saber que estão acompanhando, que a palavra de Deus tem alimentado de alguma forma, que eu tenho podido, ainda que de forma pequena, ser um canal de bênçãos para ajudar algumas pessoas que não podem estar presencialmente nas suas igrejas e também na nossa igreja aqui em Formiga. E gostaria de falar então para os homens das cavernas e as mulheres das cavernas do século 21. Sim, existem alguns homens e mulheres que estão vivendo em cavernas, em pleno século 21. Mas para entender esse contexto, eu peço para você voltar com a sua Bíblia no Velho Testamento, no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 19, versículo 9. Que diz: E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Elias, um grande profeta do Senhor, com uma bagagem espiritual que nos faz inveja, se eu posso usar essa expressão. Porque foi um homem que, quando ele orou, por 3 anos e 6 meses não choveu. Ele orou de novo e choveu. Foi um homem que enfrentou o rei Acabe, um rei ímpio, perverso. É um homem que enfrentou a ele e a sua esposa. É um homem que fez com que fogo descesse e caísse do céu. Ele confrontou 450 profetas de Baal e os matou. Ele fez grandes milagres. Ele tirou o veneno, a morte que havia na panela. Esse homem, ele teve o agir de Deus na sua vida naqueles dias. Eu poderia estender aí a sua biografia, mas o que nós sabemos é que um homem como esse, que a Bíblia diz, no versículo 46 do capítulo anterior, que é o 18, que a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos. Esse homem tinha o poder de Deus, tinha sobre ele a virtude do Senhor. E a Bíblia diz em Tiago, capítulo 5, que Elias era um homem com as mesmas paixões, que nós temos as mesmas paixões que Elias teve. E Elias orou e Deus atendeu, respondeu a oração de Elias. Então, um homem com as mesmas paixões, significando com um homem que tem sentimentos, emoções, inclusive medo, frustração, depressão. Ele passou por tudo isso. E ele se viu dentro de uma caverna. E nessa caverna ele estava desejoso de morrer. Ele ansiava a morte porque já não queria mais continuar o seu trabalho. A Bíblia diz no versículo 4, ele, porém, foi ao deserto caminho de um dia e foi assentar-se debaixo do zimbro de um arbusto e pediu ao Senhor para si a morte. Ele disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Ele disse: chega, cansei, já não aguento mais, eu quero morrer. Quantas pessoas hoje estão desiludidas com a vida, perderam a esperança, não têm prazer por viver, não têm prazer por servir ao Senhor. Esse homem estava servindo ao Senhor. Esse homem operou prodígios, milagres. O capítulo 18 é um capítulo de milagre. No capítulo 19 já temos ali uma depressão, no sentido de pedir a própria morte. Ele se isolou. Ele tinha um pajem, um servo. E a Bíblia diz no versículo 3 do capítulo 19 que ele deixou ali o seu servo. E depois foi caminhando no caminho do deserto, caminho de um dia, possivelmente uns 30 quilômetros, querendo ficar sozinho, não queria ninguém.
ele queria se isolar. Muitas pessoas, eu conheço muitos cristãos, muitos evangélicos crentes que estão nesta mesma situação. Têm um bom passado, serviram a Deus no passado, fizeram maravilhas, desenvolveram-se em ministérios, evangelizaram, discipularam pessoas, levaram pessoas a se reconciliarem com o Senhor, a unirem famílias, fizeram coisas que Deus se agrada e que fez com que o reino de Deus se expandisse aqui na terra. No entanto, agora, por uma decepção, por um medo, por uma angústia, e nós analisaremos o que aconteceu na vida de Elias, ele já não queria estar com mais ninguém. Aquele que o acompanhava, ele o abandonou. E ele foi para andar e andar e andar, e não onde havia uma multidão, pelo contrário, há um deserto, onde não há ninguém. Ali estava ele, querendo fugir de Deus, querendo fugir, abandonando o ministério. Ele não queria mais servir ao Senhor, ele não queria mais trabalhar. Ele estava ali pronto para morrer. Falei, Senhor, eu acho que eu já fiz o que tinha que fazer, eu quero é morrer, já basta. Que tristeza. E eu pergunto, onde você está na caverna hoje? Porque a caverna é sinônimo de alguém que está se escondendo, que está fugindo, que está se omitindo das suas obrigações como servo de Deus. Estamos aqui para trabalhar para o Senhor. O nosso trabalho não é vão no Senhor. Devemos estar ali trabalhando na obra do Senhor, firmes e abundantes, sempre abundantes, constantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. E algumas pessoas estão ali. Eu pergunto, você está nessa caverna? Se você está nessa caverna, pelo amor que você tem a Jesus Cristo, saia dessa caverna e continue servindo ao Senhor. Continue lutando em favor do Senhor. Continue pregando o Evangelho, as boas novas da salvação. Continue sendo luz. Não é possível iluminar se você está ali preso dentro de uma caverna, sem ninguém no deserto. Você precisa ir e iluminar vidas, para que pessoas que estão ali nas trevas, que estão enegrecidas nas trevas, possam olhar para a luz que está em você, que há em você, e possam então entregarem-se a Jesus Cristo, que é a verdadeira luz. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 18, versículo 1, busca satisfazer o seu próprio desejo aquele que se isola, ele se insurge contra toda a sabedoria. Não faça isso, não se isole, se junte, se una com os irmãos, se junte com a igreja, volte a desenvolver os seus ministérios, volte a trabalhar para o Senhor, faça a sua vida fazer sentido no Senhor. Momentos difíceis, eles vêm para todas as pessoas, inclusive veio para o nosso Senhor Jesus Cristo. Chegou o momento que ele estava prestes a ser crucificado, que ele ora a Deus e diz, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas que bom que ele não termina por aí a sua oração, ele diz, olha Senhor, mas que faça-se a tua vontade e não a minha. Essa oração, ela é espetacular, ela nos ensina muitas coisas, porque tem momentos que nós não queremos seguir adiante, tem momentos que nós queremos parar, abandonar. Você é pai, você tem um compromisso com a sua família, com os seus filhos, e você não quer mais. Você tem um compromisso com o seu casamento, com a sua esposa, e você não quer mais. Você tem um compromisso com Deus na igreja local, e você abandona. Você tem um compromisso no seu trabalho, com a sua vida com Deus, e você simplesmente quer fazer como Elias fez, que é ir para uma caverna, ficar longe de todas as pessoas do seu convívio para esperar a morte chegar, porque você está cansado de viver. Então, saia da caverna. A Bíblia diz, sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Elias começou muito bem a sua vida espiritual, a sua carreira, o seu ministério, mas estava no momento que ele não podia terminar daquela forma. E algumas pessoas terminam na caverna, graças ao Senhor que a vida de Elias seguiu, que ele ouviu a voz do Senhor que perguntou, o que fazes aí, Elias? O que você está fazendo nessa caverna? Aí não é o seu lugar. Você está com desvio de função, você está achando que parou, que aposentou, mas não acabou o seu trabalho, não acabou a sua missão. Saia daí, trabalhe. Eu tenho serviço para você. E ele começa a se justificar, ele começa a se autocomiserar. Ele achava que era só ele que servia a Deus, ele já estava cansado.
A Bíblia diz no versículo 10, e ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscaram a minha vida para me atirarem. Era essa situação, o sentimento que ele tinha no seu coração. Olha, o povo de Israel aí todinho, eles derrubaram os altares do Senhor, eles mataram os profetas, eles não querem nada com o Senhor, quebraram a aliança, só eu sobrei para contar a história. E eu já estou farto, já estou cansado. Ele acabava de operar um milagre tremendo no capítulo 18, e 450 profetas de Baal foram mortos. Eles não conseguiram, ficaram lá o tempo todo, o dia todo lá se mutilando, chorando, gritando para ver se Baal os respondia. Baal não respondeu e ele faz uma oração e Deus responde. E fala: agora o rei vai se converter, agora a rainha se converterá, o povo se converterá a Deus. E as coisas não aconteceram assim. O rei não se converteu e ele contou ainda, deu recado para Jezabel, e Jezabel fez uma ameaça, dizendo que ele estaria morto até aquele mesmo horário do dia seguinte. E ele foge, ele desafia 400, olha que ironia, ele desafia 450 homens, profetas de Baal, e ele foge de uma mulher. Uma mulher ao ameaça, e ele foge e pede a morte. Meus amados, eu não estou aqui para julgar ou condenar o profeta Elias. Quem sou eu para isso? Quem sou eu para poder condená-lo? Um homem que fez muito mais do que todos nós juntos. Esse homem é um homem de Deus. Mas o que eu destaco aqui é a fragilidade humana. Que mesmo alguém que já fez muito para Deus, como o caso de Elias, que tem as mesmas paixões que nós, está sujeito a momentos de dificuldade, de depressão, de enclausuramento, de não querer mais, de desistir. Assim é esse homem, Elias, ou era, melhor dizendo, porque houve um recomeço na sua vida. Ele ouviu a voz do Senhor e a obedeceu. Primeiro ele se justificou, dizendo: olha só, eu fiquei, eu não aguento mais, e agora sou ameaçado, minha vida corre perigo. Ele repete isso porque Deus pergunta de novo para ele, no versículo 13, na parte B, e veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo neste lugar? Eu não te coloquei aqui, não é o meu desejo que esteja aqui, não é a vontade do Senhor. E Deus nesse momento pode dizer a você, ou estar dizendo a você: o que você está fazendo? Você está no lugar errado, você não está me servindo. Você acha que terminou, mas não acabou. Volta. Talvez você está num lugar que não é o seu lugar. E Deus está dizendo: saia daí, saia, volta para a sua família, volta para o seu relacionamento. Não abandone a sua esposa, não abandone os seus filhos, volte. Não abandone o seu ministério, volte. Não abandone sua igreja local, volte. O que você está fazendo aí, Elias? O que você está fazendo aí, fulano, Beltrana, irmão que me assiste, que me ouve? Volte. E aqui ele repete de novo: eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei e busco a minha vida para me atirarem. Só eu sobrei. Ninguém mais quer servir a Deus, só eu. E Deus diz, versículo 15, e o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vai e volta. É esse o desafio que propõe para você. Volte para o caminho do Senhor. Volte a obedecer ao Senhor. Você não está sozinho. Há mais pessoas nessa cidade aqui em Formiga, há mais pessoas no nosso Brasil e no mundo que querem servir ao Senhor, estão servindo ao Senhor e são fiéis ao Senhor. Aqui ele tinha uma ilusão, ele tinha aqui uma distorção da realidade, acreditando que ele estava sozinho em Israel. E Deus lhe disse no versículo 18: também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou.
Enquanto ele pensava que estava sozinho, ele só estava no lugar errado. Porque havia mais 7.000 só em Israel que não haviam se prostrado diante de Baal, que estavam servindo o Deus vivo, o Deus de Israel. Você não está sozinho, tem mais pessoas que amam a Jesus, tem mais pessoas que querem viver para Ele de forma sincera e genuína. Talvez você se encontre em algum lugar que as pessoas estão servindo a Deus por servirem ou sem nenhuma ligação com o Senhor, sem aliança com o Senhor. Você já está cansado disso e não sabe, parece que é só eu que quero servir a Deus. Aqui nem um pastor, ou nem, não sei, ninguém quer servir a Deus, eu estou sozinho. Você não está sozinho. Tem mais pessoas que amam Jesus de coração. Tem mais pessoas que querem servi-lo, que têm uma nova aliança com Ele. A aliança pelo sangue na cruz do Calvário, a aliança pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Essa que nos salva, que nos redime dos nossos pecados, que nos dá a vida eterna. Então saia da caverna e vá trabalhar para o Senhor. Aqui não é lugar de descanso, não é lugar de pedir a morte, não importa. No momento certo que Deus disser, Deus pensar, falar, agora é a hora de vir aqui para mim, aqui para o céu, Ele vai chamá-lo. Enquanto isso, trabalhe, trabalhe. Não há uma aposentadoria terrena para aqueles que estão servindo ao Senhor, para aqueles que são salvos aqui na terra. Infelizmente, Elias, ele deu ouvido às acusações, ele deu ouvido às ameaças de Jezabel, de acordo com o versículo 2, e ele não apresentou essa causa, uma causa difícil, adversa, perante Deus, ou seja, ele não buscou Deus em oração, ele orou tantas vezes, orou para não chover e não choveu, orou para chover e choveu. E agora que ele é ameaçado de morte, a Bíblia não registra nenhum momento onde ele busca a presença de Deus e a vontade do Senhor para a vida dele. Esse foi um dos seus erros. E ele também permitiu, com tudo isso, que o medo o dominasse. E ele começou a agir segundo o seu medo. E isso faz com que as pessoas estejam paralisadas. O medo paralisa, te impede de trabalhar, te impede de continuar. Exatamente porque você está com medo, está receioso daquilo que virá acontecer, do que pode acontecer e porque deixamos a dependência de Deus. E com isso, Deus, ou melhor, Elias, ele se esquece da onipotência de Deus. Que Deus, ele era muito maior, é muito maior do que Jezabel, do que o reino de Jezabel. E com tudo aquilo, ele vai para uma caverna. E nós também ouvimos ameaças, ouvimos acusações, somos ameaçados e vamos acreditando e tendo medo e nos decepcionando e nos frustrando e nos esquecemos da onipresença, ou seja, que Deus está em todos os lugares, inclusive junto com você, e que Ele é o Todo-Poderoso. E aí nós vamos nos escondendo e querendo fugir, nos omitir. Então saia da caverna do medo, a caverna da incredulidade, a caverna da frustração, da decepção, do isolamento, eu não sei, mas saia, porque Elias, ele ouviu a voz de Deus, Deus foi até ele na caverna, e que essa palavra chegue até você, onde você está, mas chegue principalmente ao seu coração, para que possa produzir uma reação positiva, para que você possa tomar frente ao lado de Jesus Cristo. A Bíblia diz, no versículo 19, partiu, pois, Elias dali. Ele não ficou naquela caverna, ele saiu, ele ouviu a voz do Senhor. E por quê? Porque Deus amava Elias, assim como Ele ama você e a mim. Deus não olhou para a fraqueza de Elias, assim também Ele não olha para as nossas fraquezas, Ele vê o potencial que há em nós quando nós permitimos ser usados pelo Senhor. Deus tinha uma obra, um plano a ser executado por Elias. Ele também tem um plano a ser executado por você, por mim, por nós, que fazemos parte do corpo de Cristo, da igreja. Então saia, cumpra o seu ministério, exercite a fé que Deus lhe deu, aumente em fé. E a fé, ela produz obras, então trabalhe, seja ativo, viva para o Senhor cada minuto do seu dia. Que Deus possa abençoá-lo nesse instante. Eu não sei o seu grau de decepção, de frustração, de medo, de acovardamento. Eu não sei como se encontra o seu coração agora, mas eu sei como ele pode estar, como ele pode ficar, se você se entregar a Jesus Cristo agora. Se você decidir sair dessa escuridão, sair dessa caverna e viver
para o Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa abençoá-lo e eu gostaria muito de orar por você nesse instante. Pai bendito, louvado seja o Senhor. E eu rogo em favor dos irmãos e das irmãs que neste momento se encontram em cavernas espirituais, que saiam de lá, que cumpram, que ouçam a voz do Senhor, que possam trabalhar para o Senhor como Elias fez. Ó Deus, nós somos como Elias, estamos sujeitos às mesmas paixões que Elias, e o Senhor operou na vida de Elias. E mesmo depois de tantos milagres, de tantos prodígios, quando ele se viu ali com medo e foi para dentro daquela caverna, a voz do Senhor foi até lá e o Senhor não abandonou. O Senhor disse que nunca nos deixará nem nos desamparará. Ó Pai, muito obrigado por essa promessa e que ela se cumpra na vida de cada irmão e de cada irmã. Ajuda-nos, Senhor, aumenta a nossa fé, que nosso viver, ó Deus, seja um viver santo e agradável diante do Senhor. Perdoe os nossos pecados, as nossas faltas contra o Senhor e contra o próximo, que possamos viver uma vida sóbria, digna de um homem e de uma mulher de Deus. Ó Deus Santo, se porventura alguém aqui cego na incredulidade, que venha, Deus, a ter os olhos abertos para a verdade que há em Jesus Cristo e que possa ser salvo, que possa orar ao Senhor, arrependendo-se dos seus pecados, invocando o nome do Senhor para a sua salvação. Ó Deus Santo, por favor, eu clamo ao Senhor, ajuda-nos, somos fracos. Nós sabemos, ó Deus, que tem momentos que queremos real morte, mas no Senhor nós podemos nos levantar, nós podemos reagir e continuar o nosso trabalho. Ó Deus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, que quando Ele voltar, Ele nos encontre trabalhando. Em nome de Jesus, amém.